A paz do Senhor, queridos, somos gratos a Deus. Estamos mais uma vez, Devocional do Lar, glórias a Jesus Cristo. Vamos ler hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, apenas o versículo 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Daniel, mesmo em terra estranha, mesmo em terra alheia, no cativeiro, não deixou o bom costume, o costume de orar. Esse costume deve ser nosso também. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha o costume de sempre estar orando. Sempre ele estava subindo ao monte para orar. Daniel também é um exemplo de oração. Sempre estava orando a Deus. Então, a igreja não deve perder esse bom costume de orar. Porque na oração, ou quem tem esse bom costume de orar sempre é um crente que está em segurança. Porque tem a proteção de Deus. Sempre é um crente próspero, porque tem a mão de Deus trabalhando em seu favor. A oração é para nós uma força para nós seguirmos. Como nós conhecemos a história, houve a escolha de Daniel como um dos príncipes lá do reino e de Dário, mas havia homens ímpios que eram contrários a ele e tinham inveja dele, porque ele tinha um espírito excelente, como diz o versículo 3. O mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, havia em Daniel uma diferença espiritual. Então, aquela inveja levou aqueles homens a planejarem esse plano de haver uma proibição de alguém fazer uma petição ao rei ou ao Deus ou a qualquer pessoa. Daniel, diz a Bíblia, quando soube que a escritura estava assinada, estava lá a lei determinada, ele não perdeu o seu bom costume. É bem verdade, queridos, que ele foi conduzido à cova dos leões. É bem verdade. Aleluia. Porque nós precisamos compreender as ações divinas. Glória a Deus. O milagre foi maior Daniel ter ido lá. Deus não desampara, irmãos. Aleluia. Mas porque ele permitiu Daniel ir para a cova de leões? Para que o nome de Deus fosse glorificado naquele lugar. Daniel foi lançado na cova dos leões, como nós bem sabemos. E toda aquela noite, enquanto os inimigos de Daniel celebravam, o rei estava em jejum lá no seu palácio, não dormiu, mas de manhã cedo, aleluia, ele pôde chegar diante daquela cova e diz no versículo 16, o teu Deus, Daniel, que tu continuamente serve, ele te livrará. Essa foi a palavra que ele deu, né? E quando ele chegou, triste, ele disse, dar-se é o caso, está no versículo 20, dar-se é o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E ele pôde ouvir para a sua felicidade a voz de Daniel, que disse, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, quem tenha o costume de orar, quem é dedicado à oração, é crente que anda em segurança, aleluia. Ele anda despreocupado do temor do mal. Ele não teme o mal, porque sabe que Deus irá lhe dar o livramento necessário. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 4, Paulo diz assim, queridos, no versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, tem uma vida dedicada à oração, a oração intercessória. Então, este é o conselho paulino para nós, que a nossa vida seja dedicada ao Senhor. Que a nossa vida seja dedicada ao Senhor em oração. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, quando ele foi se apresentar diante das autoridades que estavam julgando, ele diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim, no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram ou desampararam. Que isto não lhe seja imputado, dizia Paulo. Versículo 17 ele diz, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me,
para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, a vida de Paulo era uma vida também dedicada à oração. Quando ele mais precisou, lá estava Deus assistindo a ele, dando vitória a ele em tudo. Que eu e você possa tomar esta palavra e aplicar na nossa vida. Que a gente tenha o mesmo costume que Daniel tinha, o costume bom de orar. Porque a oração nos dá mais poder, nos dá mais força e nos torna vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, espiritual e material. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.